falar sobre o efeito spillover nas relações familiares? Hoje eu vou falar sobre os resultados encontrados e apresentados no seguinte artigo: Conjugalidade e parentalidade, uma revisão sistemática do efeito spillover. Se você quiser conferir esse artigo na íntegra, vá aqui nas descrições do meu vídeo e procure por ele. Spillover significa transbordamento. Sendo assim, o efeito spillover significa a hipótese de que existiria um transbordamento das relações conjugais para as relações da parentalidade e vice-versa. Em síntese, significa dizer que quando um casal está tendo problemas na sua conjugalidade, provavelmente a parentalidade sofrerá com isso, será atingida. Entretanto, o efeito spillover não é apenas de quando algo ruim está transbordando, mas também de coisas boas. Por exemplo, um casal com boas estratégias de resolução de conflito acabaria gerando benefícios no desenvolvimento dos filhos. Estamos falando até aqui sobre a influência da conjugalidade na parentalidade e vice-versa, mas como essa influência se daria? Nós sabemos que nem todas as crianças expostas a conflitos conjugais desenvolvem problemas de ajustamento. Conflito conjugal é um termo muito amplo, portanto, ao se estudar conflito conjugal e a influência do conflito nas relações parentais, nós devemos fragmentar esse amplo conceito em diversas variáveis. É importante entender que há diferentes variáveis a serem consideradas que vão para além do termo conflito conjugal. Ao se pensar nos filhos, algumas dessas variáveis seriam, por exemplo, a capacidade da resiliência dos mesmos, assim como outras características da personalidade deles. Também é importante observar as variáveis em relação às práticas parentais. Como seria esse funcionamento familiar? Por exemplo, como os pais colocam os limites nos seus filhos? Como os pais validam os bons comportamentos dos seus filhos? Como os pais se comunicam com os filhos? Para entender a influência dos conflitos, é preciso pensar no seguinte: conflitos? Como? Quando? De que jeito? Com qual intensidade? Com quem? E de que forma são resolvidos? Além dos conflitos, como são os outros momentos? Isso também é importante como uma variável. Trata-se de uma equação que não é simplória, percebe? Ainda não sendo simplório, os estudos apontam que casais que têm baixa satisfação conjugal e conflitos intensos com alta frequência acabam por ter a relação com os seus filhos afetada negativamente. É importante lembrar que há conflitos em todas as relações. Porém, a literatura faz uma distinção entre conflitos construtivos e conflitos destrutivos. Os conflitos construtivos envolvem estratégias de boa resolução de problemas, como a comunicação não violenta, a busca pelo acordo e o apoio. Já os conflitos destrutivos possuem hostilidade e agressividade. É muito comum que os adultos procurem tratamento psicológico para os seus filhos, pensando que os sintomas dos seus filhos dizem respeito apenas a eles, como se eles tivessem problemas próprios, exclusivos, que não tivessem a ver com a atmosfera familiar. Bom, normalmente problemas com crianças e adolescentes refletem questões disfuncionais familiares. Fazendo uma analogia, nós podemos pensar numa planta que precisa de sol. Se essa planta estiver em um ambiente fechado, todo escuro, provavelmente essa planta irá ter problemas para se desenvolver plenamente. E não se tratará de um problema exclusivo da planta, mas sim do ambiente ao qual ela foi exposta. Isso não significa dizer que crianças não tenham características que as tornem mais vulneráveis a certas questões. Há crianças que têm maior vulnerabilidade do que outras para desenvolver determinados transtornos, por exemplo. Mas, ainda assim, é importante dizer que é extremamente forte a variável
do ambiente familiar. É fundamental, portanto, que os adultos olhem para si e perguntem que tipo de ambiente eles estão proporcionando para os seus filhos. Esse terreno está sendo bem adubado, bem regado, exposto a sol? Ou esse terreno está recebendo apenas pancadas de chuva? Será que esse ambiente se trata de um terreno fértil, bem cuidado? O psicólogo é o profissional que auxilia nessas situações. O psicólogo, de uma forma não julgadora e empática, analisa a situação familiar, assim como a sua dinâmica, os comportamentos de todos os integrantes e traçam um plano de tratamento junto à família, a fim de que essa família melhore e, consequentemente, a criança e o adolescente também. Para os pesquisadores de plantão, fica a dica. Estudos sobre o efeito spillover no Brasil são escassos. Portanto, nós estamos precisando de mais pesquisas sobre o tema, especialmente no sentido inverso, na influência dos filhos na conjugalidade. E para você que é pai, que é mãe, eu deixo aqui o convite à reflexão. O que está transbordando por aí? Se você sente que há algum transbordamento disfuncional na sua família que possa estar afetando você, o cônjuge ou ainda os seus filhos, procure uma ajuda psicológica. Há alguns ciclos que precisam de ajuda profissional para serem quebrados. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho. E é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora. E se você puder, dê um feedback. Eu estou curiosa para saber a sua opinião, os seus pensamentos sobre o efeito spillover. Vem aqui nos comentários, conta para mim.